Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Estamos dando início a mais um webinar do Senai, no Conexão Senai. Hoje nós vamos falar sobre SPDA e aterramento em instalações fotovoltaicas. É um tema muito interessante e muito inovador. Então, para falar desse assunto, nós convidamos o Dr. Joaquim Rolim, que é coordenador do Núcleo de Energia da FIEC. Seja muito bem-vindo, Dr. Joaquim. Convidamos também Daniel Mamed, que é engenheiro eletricista e diretor técnico da CPE, Estudos e Projetos Elétricos. Muito obrigada, Daniel, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigada. E convidamos também o professor Carlos Gustavo Castelo Branco, que é professor da Universidade Federal do Ceará, do curso de graduação em Engenharia Elétrica. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Obrigado, Isabela. Um bom webinar para todos. Com certeza. Então, gente, o webinar vai ter uma duração de aproximadamente 1 hora, certo? Teremos apresentações e, em seguida, iremos responder as perguntas. Então, em caso de dúvida, escreve aqui nos comentários que a gente vai responder no final, tá? Também curte a nossa página do Senai no YouTube e deixa o like aqui embaixo desse vídeo. Bom, acredito que podemos começar, não é? Todos estão de acordo? Vamos lá. Vamos começar. Então, o doutor Joaquim vai falar para a gente por que a escolha desse tema e qual a relevância desse tema. Não é, doutor Joaquim? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Conexão Senai. O Senai tem sido uma entidade sempre que tem dado um grande apoio ao setor de energia, tem sido um grande parceiro no desenvolvimento de novos técnicos para esse importante setor. E hoje temos um tema aqui que ele foi demandado pelos próprios empresários, através do Cine Energia, que é o sindicato da FIEC, que cuida dessa parte da energia, do setor de energia, que é repleto de empresas do setor de geração distribuída, geração solar fotovoltaica, e o Cine Energia está sempre buscando formas de atender as demandas dos seus associados. Então, uma demanda que teve foi que pudéssemos fazer um webinar ou uma sessão de apresentações com esses dois temas tão relevantes, que são a proteção contra descargas atmosféricas e o sistema de aterramento, que são temas interrelacionados. Então, nós solicitamos através do Cine Energia, juntamente com o Cine Energia, o Senai, que prontamente atendeu, e temos aqui dois experts no assunto. O professor Gustavo Castelo Branco vai falar sobre o SPDA, e o professor Daniel Mamed vai falar sobre aterramento, sistema de aterramento. Então, muito obrigado a todos pela presença. Estamos aqui à disposição também para poder contribuir para que esse evento seja, mais uma vez, um enorme sucesso. Então, muito obrigado, Isabela, pela oportunidade. Estamos juntos sempre. Isso aí, doutor Joaquim. Então, vamos começar a nossa apresentação com o professor Gustavo, que vai falar sobre o SPDA. O Brasil é um dos países que tem a maior incidência de descargas atmosféricas e as instalações fotovoltaicas, elas estão sujeitas a esse risco. Então, como protegê-las em caso de instalações que já têm sistema de proteção contra descargas atmosféricas, quais são os cuidados que devo ter? Então, vamos discutir melhor esse assunto. Pode começar, professor Gustavo. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver aqui se está. Deixa eu só trocar aqui, pessoal, tá? Essa daqui vai para cá. Tá dando certo aí? Não. Não estou conseguindo visualizar aqui. Estamos visualizando, mas não está em tela cheia. Certo, deixa eu só... No modo da apresentação. Eu vou deixar aqui...
Tá ok agora? Sim, agora estamos vendo. Boa tarde a todos os internautas aí do canal Senai Ceará. Boa tarde aos participantes desse webinar. Agradeço mais uma vez pelo convite, né? Sempre é um prazer estar compartilhando informações de alta relevância com todo o público aí, né, dos internautas do YouTube e do Senai. Agradecer mais uma vez o convite, estou sempre à disposição. Tá? Então, vamos falar um pouco aqui da parte de... Eu deveria até ter corrigido o título da apresentação, né? Porque quando a gente fala SPDA faz parte do PDA, né? Segundo a 5419. Então, SPDA seria um ponto específico da NBR 5419, e aí não estaria correto, né? Estar falando só de SPDA, uma vez que a norma engloba tanto a parte de SPDA quanto as medidas de proteção contra surto, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Então, a gente está, só para a gente se situar aqui no nosso escopo, a gente tem uma edificação, pode ser residencial ou um parque fotovoltaico, posteriormente a gente vai até citar alguns exemplos, e a gente tem um sistema fotovoltaico instalado, que consiste nos painéis, no inversor. Aqui você tem a entrada de energia, que faz a interconexão com esse inversor, que nessa situação, com a maior parte dos sistemas já instalados aí no Brasil, né, eu tenho uma operação interconectada à rede, né, o grid tie. Então, nessa situação, né, nessa visualização, a gente tem uma edificação desprovida de um SPDA, e nesse diagrama básico não está claro a utilização das medidas de proteção contra surto. Uma questão importante inicial, né? O SPDA das instalações fotovoltaicas são as próprias placas solares, né? Normalmente a gente vê muitas pessoas comentando nesse sentido, né? Que a própria estrutura metálica da placa já suporta a incidência direta da descarga, e a gente sabe que não é bem assim, né? Esses elementos são sensíveis, não são concebidos para receber uma descarga direta, e aí realmente a gente deve estar prescrevendo no sentido de estar atenuando aí os riscos da norma de SPDA dentro a um valor tolerável de acordo com cada tipo de projeto. Então, aqui a gente pode visualizar algumas situações reais decorrentes da incidência direta da descarga atmosférica. Mesmo sendo uma situação rara de acontecer, né, pode acontecer. Aqui a gente está visualizando as placas, mas isso daqui se propaga para toda a instalação elétrica, pode danificar o inversor, que também constitui um elemento bastante oneroso nesse tipo de instalação, e aí vai, né? Falando um pouco do panorama normativo, que nos norteia nesse tipo de projeto, é a BNT 16690, uma norma nova, que fala dos requisitos de projeto para as instalações elétricas em arranjos fotovoltaicos, né? Na hora que a gente acessa essa norma, é importante verificar as referências normativas. E, por incrível que pareça, esse assunto é mais complexo do que a gente imagina. Normalmente, o pessoal lida com um projeto fotovoltaico de pequeno porte ou médio porte, como se não tivesse tanta preocupação com a instalação elétrica existente, com uma parte mesmo de PDA, aterramento, que já o Daniel vai falar, né? De toda sorte de normas que estão envolvidas, né, que são citadas nessa norma, a gente conclui que realmente é um projeto bastante complexo, mais do que o normal, tá? E a gente tem que ter muito cuidado na prática para garantir que esse projeto vai estar funcionando adequadamente, né? De forma a satisfazer a geração que foi estimada para aquele consumidor. E aí eu até tomei nota aqui nessa referência normativa, citando que no corpo inicial da 16690 tem mais de 32 normas, né? Então, realmente não é
um assunto tão simples de estudar e de se projetar, né? Se a gente for para usinas aí de grande porte, aí pode adicionar mais um bocado de normas aí, normas de subestação, normas de aterramento, que o Daniel deve falar aí, e aí vai, né? Então é um assunto extremamente complexo. Falando um pouco quando a gente fala em SPDA ou a parte de PDA, em instalações fotovoltaicas ou instalações elétricas como um todo, né? A própria norma 16.690 cita a utilização da NBR 5419. Essa NBR 5419, né, uma norma relativamente nova, de 2015, baseada na norma da IEC, e ela tem uma certa subdivisão, né? No primeiro capítulo, ela fala um pouco sobre a ameaça das descargas atmosféricas. Posteriormente, ela aborda a questão do risco, né? Que vai definir realmente quais são as medidas que serão implementadas em cada projeto, seja a implementação do SPDA em si, que é mais conhecido como os elementos de captação externo, né, da descarga atmosférica, para evitar a incidência direta nos equipamentos, ou então a abordagem com relação às medidas de proteção contra surtos, né, que estaria aqui no capítulo 4 dessa norma, né, uma norma considerada bastante complexa, não tão simples, e que em todo projeto, se a gente estiver seguindo a 16.690, a gente vai ter que utilizar como referência a 5419, não tem outra saída. Bem, então, algumas ocorrências que podem causar falhas no sistema fotovoltaico, né? Descarga direta no SPDA, externo da instalação, a gente pode ter esse tipo de ocorrência, descargas próximas à instalação, descargas diretas ou próximas à rede de distribuição de energia, de concessionária de energia, ou sobretensões oriundas da rede de distribuição de energia em função de faltas, chaveamento, operações de comutação. Sobretudo, essa última situação aqui seria uma condição mais usual, que pode acontecer mesmo na inexistência de uma descarga atmosférica, né? Porque normalmente a gente só pensa que o PDA só irá funcionar numa tempestade, onde tem descargas atmosféricas, e aí essa norma nova veio, de certa forma, desmistificar, né? E citar também uma parte importante, que são as medidas contra os surtos de tensão que acarreta a queima de todos os componentes eletrônicos e eletroeletrônicos que podem estar nessa instalação. Bem, no gerenciamento de risco, a gente tem 4 variáveis usuais para 4 riscos associados no cálculo de gerenciamento de risco, que está no capítulo 2 a 5410, esse gerenciamento de risco que vai nortear com relação às medidas que vão ser tomadas na prática para verificar se o risco está dentro do valor tolerado pela 5419 ou não, né? Você tem o risco R1, R2, R3 e R4. Normalmente, em termos práticos, os riscos mais considerados o risco mais considerado seria o R1, que diz respeito à proteção das pessoas, né? A proteção, sobretudo, daqueles usuários que estão dentro e nas proximidades da instalação. Risco R2 já seria perda na prestação de serviços, né? E é mais relacionado ao concessionário público. R3, perda de patrimônio cultural, e R4 seria a parte financeira, que também talvez um dos elementos mais importantes para justificar a implementação de um PDA num projeto fotovoltaico, sobretudo de grande porte, né? Que aí a gente tem elevados investimentos associados. Então, no cálculo, assim, o mais usual deve ser, sempre quando a gente faz qualquer projeto, a premissa básica seria a proteção das pessoas que, eventualmente, né, estão
na operação e nos arredores daquela instalação. Então, a gente calcularia o risco 1, né, o risco R1, que consiste numa parcela referente à incidência direta, eu até chamaria aqui de riscos diretos, né? Seria a descarga direta na instalação, e riscos indiretos, seria a incidência, por exemplo, de uma descarga atmosférica próxima da residência, ou próximo do local de instalação, ou na linha que alimenta a edificação, ou nas proximidades da linha que alimenta a edificação, né? Se a gente for desmistificar cada componente de risco dessa aqui, realmente a gente tomaria bastante tempo do webinar, acho que não é o objetivo, mas já existem ferramentas que eu vou estar citando aqui para automatizar um pouco esse cálculo do risco, tá? Então, fatores que vão influenciar, né, esse parâmetro do risco R1, ou qualquer um dos outros riscos. A densidade de descargas atmosféricas para a Terra, né, no caso o NG, que é um parâmetro em função da localidade, né? Então, por exemplo, Fortaleza é uma cidade, de certa forma, bastante favorável, com um baixo NG, né? O que, quando a gente coloca nos cálculos de análise de risco, acaba resultando, muitas vezes, numa não necessidade de implementação de um SPDA e, às vezes, né, na maioria dos casos, somente a implementação dos MPS, que consiste, na sua maioria, dos elementos protetores de surto, já estariam resolvendo o problema, né? Então, a densidade de descarga, característica do sistema de energia em baixa tensão, a gente precisa dessas informações para fazer o cálculo do risco, né? Se a instalação é alimentada por uma rede aérea, subterrânea, precisamos saber qual é a suportabilidade dos equipamentos internos frente às sobretensões, as dimensões da estrutura a ser protegida, o tipo de meio ambiente, se é urbano, suburbano, informações sobre os transformadores alimentando a estrutura, remota, interna, distância, etc. Existência de sistema de combate a incêndio, risco, e aí vai. Então, aqui eu coloquei só uma parte do que eu considero realmente os mais importantes, mas existem outros elementos que devem ser levados em consideração, tá, quando a gente vai calcular o risco. Aqui eu coloquei alguns softwares que automatizam esse processo do cálculo do risco, né? Talvez um dos mais conhecidos aí é uma planilha Tupan, lá do pessoal do IEE, da USP, né? Instituto de Energia da USP, tá? E aí tem softwares também pagos, né? Strike Risk, que hoje é da BB. Esse software de análise de risco já integram grande parte dos pacotes de ferramentas CADs para elaboração de projetos elétricos, né, como QSPDA da AutoQI, Proelétrica, e aí vai. E tem gente que prefere elaborar uma planilha baseada na norma, claro, e faz o processo, alguns até de uma forma bastante automatizada. Tá? Então, aqui eu coloquei a visualização de um desses softwares aqui, no caso, o Strike Risk, que, assim, como vantagem de utilização, né, vocês podem, qualquer pessoa pode fazer o download e testar no modo trial, ele já apresenta um resultado de impacto de cada componente de risco, né? Então, aqui a gente tem, eu coloquei um pouco pequeno, não dá para ver bastante, né? Mas alguns resultados em verde significa que aquela componente de risco estaria ajudando no valor do risco final, né? Já o vermelho significa que é um valor que estaria impactando. Então, a gente pode, escolhendo as medidas de proteção, né, seja utilização de DPS coordenado, né, implementação aí de sistemas de blindagem, utilização de cabos blindados, aí vai diminuindo esse risco aqui, tá? Com relação, quando a gente entra na parte da norma e vai para, como eu falei no início, tem o capítulo 3 e o capítulo 4, né? Parte 3 e a parte 4. Parte 3, ela foca na implementação do sistema
de proteção contra descarga atmosférica em si, né, tá? Então, aí ele aborda os métodos normatizados, e aí a gente tem métodos que já são bastante difundidos aí na literatura técnica, né, da nossa área de instalações elétricas. Um dos métodos seria o ângulo de proteção, né, onde a gente considera um elemento de captação e em função do nível do SPDA, a gente tem, lá no capítulo 3 da norma, existe um ábaco, que em função do nível, a gente tem um ângulo de proteção, e esse elemento de captação, né, em função do nível e da altura da superfície a ser protegida, a gente consegue fazer uma projeção do elemento a ser protegido, né? Nesse caso aqui da edificação, poderia ser, por exemplo, essa antena, né, que está acima aí da edificação. Então, o método das malhas, que também é bastante conhecido na literatura e amplamente utilizado aí nos projetos prediais, né? E lá no capítulo 3 tem os módulos que a gente deve seguir de captação, quantidade de condutores de descida, anéis de interligação, né? Tudo isso em função do nível do SPDA a ser implementado, né? Normalmente, em projetos fotovoltaicos, a gente pode trabalhar com níveis 3 e 4, né? Não existe aquela necessidade de a gente trabalhar com o nível 1. E aqui o método da esfera rolante também, daí a gente pode visualizar os possíveis pontos de incidência da descarga atmosférica no elemento de captação externo, e aí, em função do nível a ser adotado de proteção, a gente tem um raio da esfera rolante, que vai ser utilizado para validação do layout de captação dessas descargas atmosféricas que a gente vai estar prevendo em cada projeto, tá? Então, são esses 3 métodos normativos, dentro da 5419, que a gente pode utilizar, tá? Aqui eu peguei, aliás, toda a apresentação eu peguei de referências que eu considero bastante legais para vocês estudarem, né? No final da apresentação a gente coloca essas referências, e essa imagem aqui é de um fabricante, né? De um dos fabricantes bastante conhecido de elementos de DPS, de outros materiais para sistemas PDA, né? Só para, aqui seria meio que uma edificação dos sonhos, né? Normalmente a gente não encontra esse tipo de situação em que eu tenho, por exemplo, uma residência, que eu tenho a implementação de um subsistema de captação, né? Para proteger as minhas placas, né? E o meu sistema fotovoltaico em questão, né? Então, aqui seria uma implementação prática, né? Do meu SPDA para um sistema fotovoltaico. Nessa situação, depois eu devo comentar que vocês vão perceber que esse sistema fotovoltaico não está interligado com o subsistema de captação, porque nessa situação ele pode não ser interligado se ele estiver protegido, né, pelos elementos de captação, e existir uma distância de separação que está definida lá no capítulo 3 da norma, tá? Então, dos meus módulos fotovoltaicos, normalmente eu tenho todo o cabeamento para os string boxes, né? String boxes, onde eu tenho normalmente elementos de seccionamento e proteção contra surtos, né? No caso aqui, o DPS. Próximo desse string box, eu tenho um barramento e equipotencialização local, e aí eu tenho um link CC que vai para o meu inversor, né? Normalmente, dependendo dessa distância, eu vou ter um outro DPS aqui próximo do inversor, na entrada CC, né? E na saída CA, vou ter outro DPS. E na interconexão aqui da linha CA, a minha entrada de energia, aqui com o meu medidor, também vou ter outro conjunto aí de DPS, né? Esses DPS constituem a proteção prevista no capítulo 4 da 5419, né? Constituem nas medidas de proteção contra surto. Então, normalmente, o que a gente observa na prática é que, na maioria dos projetos, já é mais usual a gente verificar a utilização dos DPS, né?
E aí, esse slide, a gente colocou aqui o título Proteção contra descargas atmosféricas indiretas, que no caso, seriam os DPS, né, que estão colocados aqui, os responsáveis por essa proteção contra a sobretenção, e aí seria a situação onde eu vou ter induções de tensão nas minhas linhas de energia, que podem ocasionar a queima dos equipamentos, né, que estão na minha instalação. Então, a gente deve discutir aqui na apresentação com relação ao posicionamento e prescrição do tipo de DPS, né, que essa situação seria uma situação mais usual, né, normalmente o pessoal nem faz análise de risco, só faz implementar as medidas de MPS, mas dependendo da situação, quando você tem uma instalação, por exemplo, aqui, para aplicação residencial na nossa região, em que o NG é baixo, a área de exposição é baixa, normalmente na análise de risco não é necessária a implementação de um SPDA para atender o risco 1, né? Então, bastando-se utilizar as medidas de proteção contra surto, que no caso aqui são os DPS, as precauções de roteamento, para evitar a formação de laços, né, no cabeamento, já seriam suficientes para a maioria dos casos, né, tá? Então, aqui, é uma imagem, né, que eu peguei, algumas imagens eu peguei do manual da Clamper, que eu considero fantástico, né, proteção de equipamentos elétricos, um documento elaborado por uma equipe de pesquisadores, e realmente eu posso deixar a referência no final aí para vocês, muito, muito bacana o trabalho, realmente uma referência para a gente utilizar também, né? Numa situação em que eu não tenho um SPDA externo instalado, subsistema de captação, né? Caso eu tenha feito realmente o risco e não tenha existido essa necessidade, eu posso implantar as medidas de proteção contra surto, que já seria uma situação bastante favorável, né? E, nesse caso, a gente está prescrevendo a utilização dos DPS próximo das placas. Se existir uma distância aqui, normalmente os fabricantes colocam acima de 10 metros, né? A gente coloca o DPS próximo das placas, próximo do stage box e próximo aqui da entrada do inversor. Na saída do inversor novamente e depois lá na entrada de energia. Nessa situação, né, numa edificação sem SPDA, eu poderia estar utilizando DPS classe 2 em toda a utilização. Aqui eu consigo visualizar melhor, né, se essa distância for acima de 10 metros, normalmente se recomenda colocar um DPS próximo das placas, né, porque eu tenho aqui um comprimento da linha CC relativamente longo, que pode ocasionar induções de tensão e faz necessário estar utilizando os DPS no início e lá próximo do inversor, tá? Nessa situação, DPS classe 2. Aqui eu teria uma tabela eu teria como referência, né, a suportabilidade a tensões impossíveis dos equipamentos, se é um módulo classe B, né, se é um módulo classe A ou outros equipamentos, e aqui o inversor, dependendo da faixa de tensão que ele admite, né, na sua entrada. Então, normalmente, esses equipamentos, dependendo da faixa de tensão CC, eles teriam esses níveis de suportabilidade, né? O módulo classe B, o inversor, os equipamentos e o módulo classe A. Então, no caso, quando a gente prescreve um DPS classe 2, né, a gente tem que verificar se a tensão que ele deixa passar, a tensão de limitação, realmente atende os valores máximos que os equipamentos que estão sendo utilizados naquele sistema, eles toleram. Tá? Então, aqui eu peguei uma tabelazinha de um dos fornecedores bastante conhecido aqui no Brasil, né, no caso a Clamper, e aí, naquela imagem que eu mostro anteriormente, eu posso estar utilizando
diversas especificações de DPS, vai depender de quê? Vai depender do nível de tensão, né? Vai depender do nível de tensão contínua, do meu barramento CC, do lado CC, né? E daí eu posso estar prescrevendo aqui o DPS adequado para naqueles pontos de conexão CC. Já na parte CA, né, se for um DPS classe 2 ligado em 220, né, normalmente vai ser essa especificação aqui, 275 volts RMS, né, nessa aplicação 2 ou 3 aqui, né. Aqui eu teria o exemplo de ligação normalmente utilizado nos string box, né? Então, normalmente, aqui embaixo eu tenho a conexão do DPS para o ponto positivo, da saída dos módulos ou da linha CC. Aqui seria a conexão do DPS para o ponto negativo, e nessa conexão, usualmente utilizada, a conexão estrela, né? Eu tenho a utilização de 3 DPS, né? Onde eu tenho uma conexão a um ponto central, e esse ponto central está conectado ao meu barramento de equipotencialização mais próximo, né, daquele string box. Nessa situação, eu queria estar mostrando para vocês, né, as prescrições, os cuidados que a gente deve ter na prescrição das MPS, no caso, os DPS, quando eu tenho SPDA instalado na edificação, né? Caso exista a necessidade pelo cálculo da análise de risco, né? Então, nessa situação, eu não tenho a conexão das minhas placas para a malha de captação, porque eu estou atendendo a distância de separação. Se eu não atender a distância de separação, definida lá no capítulo 3, eu vou ter que fazer a equipotencialização aqui, interconexão, né? Então, eu vou ter a utilização DPS próximo das placas, dependendo da distância da linha, DPS novamente na entrada CC do inversor, DPS na saída CA e um DPS na entrada da instalação. Então, aqui seriam as prescrições com relação à classe do DPS, né? Na entrada de energia, que seria necessária a utilização de um DPS classe 1. Aqui seriam as possibilidades, né? Já pegando um catálogo do fabricante Clamper, né? Então, para cada item do desenho anterior, eu teria as especificações possíveis, né? Claro que o nível de tensão aqui vai depender do nível de tensão de aceitação da entrada do barramento CC, e aí a gente pode estar especificando qualquer um desses modelos aqui para os itens que estão indicados lá no desenho, tá? E aí, para a especificação da parte CA, seria essa situação de baixo aqui da tabela. Já nessa situação, né, que eu interligo, que existe a necessidade de interligar com o subsistema de captação, vocês vão observar que a prescrição, né, inclusive a especificação desses DPS, né, tem que seguir a norma IEC, né, a 61643, né, traço 32. Nessa situação, a gente deve utilizar DPS de classe 1, né? Classe 1, porque o sistema ele fica sujeito, né, a sobretensões maiores nessa situação, até circulação de corrente, né, proveniente do sistema de descida do SPDA, né? Tá? Então, essa prescrição é importante que a gente deve seguir nessa aplicação aqui, tá? Então, aqui eu tenho até uma visualização, vou acelerar um pouco aí, que eu acho que eu estou com meu tempo, estou ultrapassando bastante aí meu tempo, e temos ainda a apresentação do Daniel, né? Mas aqui eu teria um circuito equivalente dos componentes do subsistema de descida, né, do SPDA, e como seria induzido aqui as correntes nos DPS que estão próximo dos módulos, como é que circularia a corrente dos DPS próximo da entrada CC, e nessa situação aqui, né, a gente teria que prescrever um DPS classe 1 em todos os pontos indicados aí. Tá, então, aqui também seria uma tabela do fabricante, que a gente pode levar em consideração em função da tensão,
de entrada CC, vou passar um pouco mais rápido aqui. Esses DPS, no caso, eles têm a dupla funcionalidade, ser classe 1 ou classe 2, né? E aqui a gente tem uma visualização de instalação do SPDA em usinas fotovoltaicas, né? Na prática, né? Usinas de grande porte. Eu particularmente, nunca tive a oportunidade de ver fisicamente a implementação desse tipo aqui. Nas usinas que eu cheguei a visitar, no máximo eu vi a proteção sendo implementada através de posteamento e elementos de captação pontuais, né? Mas isso aqui seria uma utilização em um dos parques que são apresentados no catálogo dos fabricantes que eu considerei para elaborar essa proteção, né? Então, aqui está um pouco, não dá para ver direito, mas são os elementos de captação aqui, mais elevados do que a mesa das placas, né, no parque. Aqui dá para ver melhor, né? Essa estrutura de captação está no próprio suporte das mesas, né, das placas. Isso seria a implementação do SPDA, né? Além disso, é extremamente importante estar continuar utilizando, como sempre, lá os DPS que efetivamente vão fazer a proteção contra o surto de tensão, né? Então, aqui outra visualização de uma usina como um todo, né? No caso, eu teria, aqui está em inglês, mas o posicionamento das placas, o combiner box próximo das placas, que vai fechar a caixa de ligação, os terminais, né, de captação aqui em cada mesa, né, aqui em vermelho, né? Eles serão previstos para proteger fisicamente o impacto direto da descarga em cada placa, né? E aqui um prédio que pode conter a subestação da usina ou conter um inversor central, né? Tá? Tem diversas possibilidades. E aqui eu teria uma implementação da malha de aterramento, até que o Daniel deve estar falando aí mais na frente. Aqui eu teria uma situação que eu achei bastante interessante, a visualização, né? A implementação dos MPS e do SPDA em usina fotovoltaica, que é uma usina que eu posso considerar dos sonhos, né, tá? E utilizando um inversor centralizado, né? Tem gente que ainda concebe esse tipo de projeto com inversor centralizado, ou então com inversor descentralizado próximo das mesas. Então, a implementação do subsistema de captação, os MPS próximo das placas, os MPS novamente próximo do inversor, né? Aqui seria uma situação em que eu tenho os inversores descentralizados, com os MPS próximos aos inversores e das placas, na saída também CA, e aqui na chegada da subestação. Bem, conclusões, né? No geral, a regra prática que a gente visualiza sendo utilizada no mercado é a adoção de PDA, que visa a proteção apenas dos equipamentos fotovoltaicos de maior custo, né? E aí, nessa situação, a gente dá mais atenção até à utilização das MPS, né, que é a utilização dos DPS. Lembrando que não adianta só utilizar DPS e SPDA se não tiver algum aterramento. O Daniel deve falar isso daí, né? Implantação do sistema SPDA e sistema fotovoltaico conforme análise de risco. Se você fizer análise de risco e der a necessidade, não tem para onde correr, é uma medida de proteção, temos que utilizar. Na maioria das aplicações residenciais é necessário apenas a implantação das MPS mais o sistema de aterramento. Em todos os casos precisa de sistema de aterramento, né? Em usinas fotovoltaicas, o que prevalece no Brasil também é apenas a implantação das MPS mais sistema de aterramento, tá bom? Eu agradeço a todos pela atenção, desculpa aí a questão do tempo, tá? Estou à disposição posteriormente aí para alguma pergunta. Passo a palavra aí para a Isabela. Muito obrigada, professor. Excelente apresentação. Acredito que é um tema que deve ser bastante discutido, porque a gente vê que não é um padrão. É necessário um gerenciamento de risco, uma análise de risco, e vai variar o projeto de acordo com a necessidade de cada instalação.
Então, em complemento, dando continuidade ao tema, em complemento ao SPDA, a gente também deve pensar no projeto de aterramento, né? Porque a corrente ela vai ser captada, ela precisa ter um caminho para escoar para a terra. Então, para tratar melhor do assunto, nós convidamos o Daniel Mamed para começar a sua apresentação. Quando quiser, Daniel, o microfone é seu. Vou aqui compartilhar minha tela. Tudo certo aí? Isabela? Só colocar no modo da apresentação. Certo. A gente já está vendo o PowerPoint. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Daniel Mamed, sou um dos sócios da CPE, é uma empresa aí que tem 20 anos no mercado. E eu vim falar aqui especificamente na área de aterramentos e ainda me pediram para ser mais específico ainda e falar sobre aterramento só em fotovoltaico. Né? Vai ser um pouco complicado, mas vamos lá. A melhor definição eu encontrei, coincidentemente, no livro do Mamed, certo? Onde a malha de aterramento ela tem que ter um bom desempenho, um desempenho satisfatório. Então, esse desempenho ele pode ser analisado tanto do ponto de vista da instalação em si, quando eu penso na capacidade de um TC medir corretamente, de um TP medir corretamente, proteção adequada, e também você pensa em acidentes, né? Como você vai se proteger contra um choque elétrico direto, ou que a gente vai ver que seriam as tensões de passo, tá? Então, a malha, ela tem um desempenho. Então, não importa... Então, vamos lá. Então, essa malha, ela é base para praticamente para muitos projetos, ou para muitas análises, né? Primeiramente, a gente vai ter a análise das tensões de passo e toque, que essas aqui são as fundamentais na definição da sua geometria de malha. Mas, se você está trabalhando com mais, você vai precisar dos níveis de curto-circuito do local para também definir o aterramento, ou também saber se o aterramento é adequado e qual é o tipo de curto-circuito que você vai ter que modelar. Você precisa também, sua proteção precisa saber o seu tipo de aterramento, tá? Ou a eficiência da proteção está baseada num bom aterramento. E aqui, como já foi falado, o SPDA é uma das áreas que mais depende do aterramento para ser efetivo, juntamente com a coordenação de isolamento, que aí nós vamos falar, como foi falado também sobre DPS, a gente vai falar um pouco mais sobre para-raios, só muda a tensão, mas o objetivo é o mesmo, né? De você ter o amortecimento dos surtos de tensão a depender do transitório que ocorrer no sistema, certo? Então, como eu falei, existem 3 propósitos do aterramento, que seria ser uma boa referência, uma referência de confiança, né? Então, eu não posso ter uma malha boa na época de chuva e uma malha ruim na época seca. Ela tem que ser uma referência confiável. Eu tenho que promover, principalmente, uma baixa impedância, né? Tanto para as cargas estáticas quanto para os surtos. Esses surtos, a gente já pode pensar que são tanto surtos atmosféricos, como também surtos de energização de linha, né, energização de bancos de capacitores. Todos esses surtos dependem de um bom aterramento, porque a gente vai acabar caindo na ideia do para-raio, o DPS, que vai amortecer esse transitório. E, como vamos repetir várias vezes, manter as tensões de passo e toque abaixo dos valores máximos determinados na norma, certo? Essa aqui é a parte de segurança. Então, o Gustavo já colocou algumas normas. As normas que nós podemos utilizar seria essa novíssima aqui, que eu particularmente conheço pouco, mas do que eu já estudei dela, ela não traz nenhuma, ou pelo menos não verifiquei nada diferente do que já era utilizado. Só teve uma certa... fechou algumas lacunas e não deixou em aberto. Mas a prática continua, tá? O sistema de aterramento de subestações, muito utilizado, medições de resistividade do solo, e também, caso você precise
não precisa do esteio, você pode também ter instalações elétricas, que vai ter todas as informações para fazer uma malha de terra adequada, ok? Mas então, só essas normas, né? Só essas normas? Não. Antigamente, bem antigamente, já existiam normas de aterramento, tá? A gente está vendo aqui uma NEC, que é uma norma utilizada nos Estados Unidos, de 2005. E você vai ver a geometria, né? Ou as obrigatoriedades, ou as definições aqui são muito próximas ao que hoje no Brasil é utilizado, tá? Então, o aterramento de parques fotovoltaicos, né, especificamente de parques fotovoltaicos, já está bem difundido no mundo todo, certo? E praticamente todos os componentes são os mesmos. Então, a gente vai ter, em toda a malha de terra, vamos ter as hastes, que podem ter tamanhos variados, a depender da necessidade. Você vai ter cabos, conectores, você vai ter uma gama de opções que vários fabricantes oferecem ali no mercado e, traduzindo, os componentes são os mesmos. O que vai mudar seria, do aterramento, seria uma geometria ou uma densidade da malha de terra, certo? Logo depois, você faz o projeto, né? Você vai ter lá suas placas solares, você vai ter uma subestação, e aí você vai fazer o seu projeto de malha de terra para manter, né, para manter a resistência da malha abaixo do valor mais adequado, para manter o sistema mais seguro. E aí, como definir se isso que você projetou está correto ou errado? Você tem que utilizar de ferramentas computacionais, que existem algumas no mercado, algumas bem consagradas no Brasil, e assim, não caia na bobagem de tentar fazer isso na mão, certo? Mas todos os programas vão seguir as mesmas características, né? Então, você vai dar informações sobre o solo, logo em seguida, você vai montar aqui a geometria da sua malha, você vai entregar informações como, por exemplo, curto-circuito, nível de curto-circuito e o tempo da proteção, e ele vai calculando a tensão de passe, toque, em todos os pontos da instalação. E aí você vai saber se está legal ou não, tá? A gente vai ver um pouco melhor isso na frente. Mas projeto de malha de terra segue esses propósitos, segue essa galinha. Então, quais são as principais variáveis que definem uma boa malha de terra? Primeiro, a resistência da malha. Essa é a primeira coisa que você vai ter que responder. Segunda, tensão de toque. E terceira, tensão de passo, certo? Na prática, eu posso te dizer que quando o terreno é difícil, né, de você conseguir uma resistência baixa de malha de terra, isso é muito comum aqui no Nordeste, né, que você tem um solo mais seco, tem mais pedras, escoar a corrente por esse solo não é nada fácil. Diferente de um solo ali mais perto do Centro-Oeste, que você vai ver aquela areia vermelha, que é excelente para malha de terra. Então, posso até dizer que as malhas de terra aqui no Ceará são geralmente mais caras que as malhas de terra lá no Centro-Oeste, só por causa do tipo de solo. Mas vamos lá. Então, geralmente, você vai ter dificuldade para colocar a resistência de malha abaixo do valor que você prefere, que você acredita que seja um bom valor, a gente vai conversar sobre isso. Depois, a maior dificuldade, e se não for a maior de todas, é a tensão de toque, e a tensão de passo é a mais simples. Geralmente, você vai fazer o projeto, a tensão de passo nunca dá problema. Vamos falar de cada uma. Primeiro, vamos falar sobre esse solo, né? A resistividade do solo, a medição dela já é um método consagrado. Ou seja, a norma não tem uma grande atualização há um bom tempo. Então, nós chamamos da método de Werner, que está bem descrito na 7117, tá? Então, você vai colocar hastes separadas equidistantes, né? E vai medir a resistividade nesse sentido, nessa linha, e aí você aumenta o valor dessa distância e faz de novo, e aí vai montando um esquema como esse aqui abaixo, tendo vários valores de resistividade para várias distâncias. Isso você faz com um termômetro. Termômetro ele pode ser tanto um termômetro de baixa frequência como de alta frequência. A decisão vai ser como a sua instalação, né, se é necessário um de alta frequência, vamos deixar isso para um outro momento.
Você monta lá na tabelinha do seu programa todas essas informações que você coletou em campo, tá? São informações medidas aqui, nada além disso. E o programa vai conseguir fazer um negócio que nós chamamos de estratificação do solo. Então, ele vai conseguir dizer, olha, pelas medições que temos, a primeira, sei lá, primeiros 50 centímetros do solo, a resistividade dele é de tantos ohmmetros. Agora, os mais 3 metros para baixo, aí já tem outra resistividade. Muito provavelmente você vai fazer uma estratificação de 3 a 4 camadas, que é o que dá mais certo, né? Mas existe toda uma metodologia para você encontrar a melhor modelagem do solo, certo? Logo depois que você encontra isso, você vai ter que calcular a resistência da malha, né? Ou seja, vamos até voltar. Você colocou esses dados, né? Todos esses dados que coletou no campo, desenhou a sua malha no programa específico, e aí foi a primeira coisa que foi atrás da resistência da malha de terra. Você vai encontrar lá um valor, espero que seja baixo, e tudo dê certo. Mas eu queria trazer a ideia do que é a resistência da malha, né? Aí tem vários conceitos, eu não queria ser nem muito chato, mas um conceito que eu quero trazer da proteção é esse aqui. Se você tem um curto-circuito monofásico, quando um dos cabos de fase toca a terra, você pode calcular o valor da corrente por circuito por essa forma. Ela é muito bem conhecida, tá? E se esse contato, né, essa resistência de contato for zero, ou seja, o cabo tocou a malha, mas até ele chegar à malha, poxa, às vezes é porque o cabo tocou o painel e o painel é aterrado na malha, entendeu? Todo esse processo, por exemplo, o cabo cai no chão. Imagina, o solo ele tem uma resistividade, uma resistência, né, que vai se contrapor à corrente de curto-circuito. Aliada a ela, vamos ter a resistência da malha. Pronto. Essas duas informações aqui é que nos vão dar o valor da corrente por circuito monofásico. Isso vai ser muito importante um pouco mais à frente, porque é um dos valores que vai definir se a sua malha vai ter mais ou menos meshes, né? Se ela vai ser mais cara ou mais barata, se vai precisar de mais hastes ou não. E aí, quando você mede quando você faz um projeto e encontra abaixo de 10 ohms, eu digo a CPE porque não existe nada normalizando mais. Existia algo dizendo sobre isso nas normas, mas hoje em dia a norma não te define mais uma resistência de malha. Então, a gente lá na CPE, como acho que a grande maioria das concessionárias, mantém essa tradição aqui. Resistências de malha menor ou igual a 10 ohms para subestações até 13,8, subestações acima de 69, já um pouco mais restrito, abaixo de 5 ohms, certo? Então, primeira coisa que você vai ter que calcular para saber se a sua malha está boa é a resistência da malha, e a resistência da malha está intimamente ligada à corrente de curto-circuito, certo? O próximo passo é você calcular a tensão de passo. Se você tiver um curto-circuito monofásico, imagine que a gente tem aqui um barramento, do lado desse painel, dentro desse painel tem um disjuntor, e aí alguém deixou uma furadeira aqui dentro, ela caiu e tocou a parte viva com o painel. Pronto, fizemos um curto-circuito monofásico, tá? E esse curto, ele vai fazer com que haja uma diferença de potencial, porque ele vai se propagar pela Terra, né? Ele vai ter uma diferença de potencial entre dois pontos na superfície. Se uma pessoa estiver próxima a esse curto-circuito, e se essa tensão passar um valor determinado, ela pode sofrer um grave acidente. Então, pode-se calcular essa tensão de passo e ela nunca pode ser superior a esse limite. Para esse cálculo se usa qual é a resistividade da brita. A gente fala em brita porque a grande maioria das vezes que você faz isso é na subestação ou em locais que tem as placas solares, por exemplo, em que no chão é comum você colocar brita.
ela ajuda a aumentar essa resistividade e facilita, vamos dizer assim, deixa mais barato a malha. E assim, como eu bem falei, quase nunca tem problema. Aqui nesse gráfico, tentando explicar, fica até difícil. Essa linha vermelha aqui é o limite máximo da tensão suportável pelo ser humano. E existem, sim, nesse gráfico, 3 outros gráficos que estão andando aqui, né, no eixo, mas são tão pequenos que mal aparecem. Isso aqui foi de uma das poucas, uma malha que há pouco tempo fizemos, tá? Onde a tensão de passo foi tão baixa que mal você consegue visualizá-la. Porém, você também tem a tensão de toque. A tensão de toque ela já é bem diferente. Geralmente, quando você tem uma malha de terra e você precisa fazer uma benfeitoria, porque a tua tensão de toque não está legal. E é engraçado que você pode até ter uma resistência de malha abaixo daquilo que a gente havia apresentado, mas vai ter que investir mais, porque a tensão de toque está acima dos valores. Tensão de toque, sempre, você tem que tocar algo energizado. E aí a gente tem que reforçar. Tem que tocar algo energizado. Então, por exemplo, se você está aqui na sua instalação, e aí você, imaginemos que você calculou que a tensão de toque, bem aqui onde está esse ponto vermelho, está elevadíssima. O que você vai fazer? Nada. Como é que vai aparecer corrente aqui? Tem um cabo passando aqui? Existe uma linha de transmissão? Nada. Então, a tensão de toque tem que ser sempre lembrado. Você pode ter um gráfico diferente desse, mas você pode ter um gráfico que, de repente, você tenha parte dele abaixo dos limites, mas do nada ele faz isso, sobe e desce depois. E esse sobe e desce está em um local que ninguém vai tocar. Então, essa malha está ok, ela tem um excelente desempenho e está fazendo o que ela precisa fazer. Mas, olha que legal, tanto tensão de passo como tensão de toque, as fórmulas, elas dependem de duas variáveis. Principalmente de 2 variáveis. A corrente de curto-circuito monofásica e o tempo dessa proteção. O restante é geometria da malha e resistividade de solo, brita, quer dizer, são aqueles dados de entrada que estão mais simples de você determinar. E aí, qual é o curto-circuito que eu uso e qual é o tempo de proteção que eu uso? Então, primeiro eu vou entregar a resposta e depois a gente vai avaliar melhor. A CPE, quando não possui informações a mais de proteção, geralmente isso acontece quando a gente não pega um projeto por completo, por exemplo. Eu não vou fazer o estudo de curto-circuito, não vou fazer projeto de eletromecânica, vai fazer a malha. Até que eu consiga encontrar um cara que ele me diga qual é o tempo da proteção dele, eu nem sei o que vai acontecer. Mas existe uma forma de você encontrar um bom número, que é um número que é melhor você respeitá-lo do que tentar encontrar o tempo efetivo da proteção. Então, eu calculo ele usando o tempo de reação, que geralmente o relé demora para detectar o efeito, a proteção que geralmente, vamos dizer assim, é a responsável pela abertura do evento, a abertura do circuito, e aí também contabiliza um negócio que a gente chama de proteção 50BF. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que é isso no decorrer, mas ao final do processo você vai ver que o tempo que geralmente deve ser utilizado é o de 0,5 segundos, certo? E a corrente de falta? Qual é a corrente de falta que eu uso? É aquela que a concessionária entregou ali na entrada, ou eu vou usar outra que está lá na baixa tensão? Eu vou imaginar aqui que a maioria das pessoas estão pensando em GDs, né? Quando a gente vai para usinas centralizadas, agora a gente vai ter uma alta tensão e uma média tensão, a gente já muda o contexto. Mas falando em usinas de média, quer dizer, a primária média tensão, no caso 13.8, e o secundário é o 380 volts, 600 ou geralmente 800 volts, você vai usar a corrente por circuito na média tensão. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo para mim, eu acho que bem prático. Aqui, vamos ver um diagrama simples, que seria a subestação da concessionária, tá? Um transformador, a proteção dela
na média tensão geral do transformador, e aqui vão existir vários alimentadores. Dentre eles, esse aqui que liga, em um certo momento, a usina, essa usina solar, certo? Essa malha aqui, você definiu ela, né? Você está aqui tentando dimensionar essa malha, e veio a pergunta. E aí, o que eu vou fazer? Qual é a corrente de curto-circuito que eu vou utilizar para dimensionamento dessa malha? E além disso, qual é o tempo que eu vou utilizar? Tá? Essas duas perguntas, elas estão sempre relacionadas ao sistema de proteção e aos curtos-circuitos, e quando a gente fala proteção, seria a proteção 5051N. Essa proteção aqui, que é a sobrecorrente de nêutron, e ela que vai conseguir ou ser mais efetivo na abertura de faltas monofásicas. Vamos lá, vamos testar o primeiro exemplo. O primeiro exemplo seria uma falta ocorrendo nesse ponto aqui da instalação. Esse ponto da instalação, inicialmente, vamos pensar, assim, a concessionária quando passa a informação de curto-circuito ou impedância do sistema ao cliente, ele passa desse ponto aqui, é a entrada. E ela passa valores que considerem que a resistência de contato e a resistência da terra são zero, fazendo com que o curto-circuito monofásico seja o máximo, tá? Então, ela vai te passar essa informação, é com isso que o pessoal vai fazer um estudo de proteção e vai calcular os ajustes desse relé, e esse ajuste aqui foi, com certeza, feito baseado na coordenação desses outros elementos aqui do sistema, certo? Então, eu vou voltar aqui para essa conversa depois, mas o próximo slide vai ser um exemplo com números. Então, imagina que a concessionária me passou essas informações aqui. Olha, o seu curto-circuito trifásico lá na barra de entrada é 5.000 amperes. O trifásico eu falei só por falar, tá? Ninguém utiliza o circuito trifásico em projeto de aterramento, certo? E o curto-circuito monofásico máximo é de 3,45 kA, ok? Isso, como eu falei, sempre considerando a resistência de contato igual a zero, e a resistência da malha também igual a zero, que é a pior situação. Pois bem, agora vamos imaginar a realidade, né? Até o que eu escrevi há pouco tempo. Como aconteceu o curto-circuito? Uma furadeira caiu e bateu e tocou no quadro. O cabo caiu no chão. Olha, sempre vai ter uma resistência de contato. Não importa, pode estar chovendo, mas sempre você vai ter principalmente, você vai ter uma resistência de contato mais uma resistência de malha. Nem que seja um valor muito pequeno. E aí, para a gente ter uma ideia, eu usei esse valor aqui. Imaginemos que a resistência de contato nesse curto-circuito aqui foi de apenas 0,5 ohms. Esse valor aqui é muito pequeno. Mas se eu transformá-lo, e vou transformar agora ele para percentual na base de CMVA. Assim, esse número aqui não vai inicialmente dizer nada, certo? Mas aí a gente vai servir para comparar em outra oportunidade. Pois bem, se eu fizer o curto-circuito agora, levando em consideração essa resistência de 0,5 ohms lá na entrada, lembrando, o valor com resistência 0 deu 3,45. Com 0,5, 3,30 e pouco. Olha, isso aqui não teve praticamente mudança alguma. Né? Se eu pegar duas medições dessas, eu posso dizer até que são equivalentes devido ao erro de T6, que normalmente aparece. Então, quer dizer, considerar uma resistência de contato de 0,5 ohms e aí calcular o curto-circuito e aí calcular a sua malha é uma boa solução. Porque não tanto faz, entendeu? Você usar 0,5 ou você botar aqui 1 ohm também, esses valores são muito próximos e não vão fazer nenhuma diferença. Então, o melhor valor para você usar para definir a sua malha é o curto-circuito monofásico dado pela concessionária, no setor de 13,8. Porém, você também poderia imaginar em fazer no 800 kV. Aqui nesse caso, né, a baixa tensão é 800 kV. Primeiro, por quê? Porque quando você faz isso aqui, você vai ver que o curto-circuito, quando a tensão é muito baixa, o curto é muito alto.
Então, você vai ver valores assim, 20 mil. Né? Então, eu estava trabalhando com 3 mil, aqui é 20 mil, e aí você lembra, poxa, eu tenho que usar a máxima corrente do sistema. E aí você vai tentar usar de 20 mil. E aí você vai ver que, se for um solo normal, não for um solo muito bom, você vai ver que não vai conseguir. Vai ficar maluco, porque as tensões de passe e torque vão ficar absurdas. Tá? Ou você vai ter que considerar coisas como, por exemplo, o tempo de eliminação do defeito em 0,05. Olha lá se vai dar certo. Entendeu? Então, vamos fazer uma outra análise. Da mesma forma que a gente acreditou que é muito fácil acontecer um contato 0,5 ohms na média, na média tensão, isso também vai ter na baixa tensão. Mas, se eu transformo aqui, para a base MVA, olha o tamanho dessa resistência de contato. Ela é mais de 10 vezes a resistência de contato do lado 3.8. Olha o que vai... Se você lembrar da corrente, do cálculo da corrente, você vai saber, que esse valor é multiplicado por 3. Então, uma variação da resistência percentualmente vai fazer com que a corrente caia absurdamente. E olha só o que acontece. Quando você simula novamente setor com resistência, né, ou resistência igual a 0, você vai encontrar 20 mil amperes. Colocando 0,5 ohms, olha para onde ele cai. 922 amperes. Então, na hora que você vai dimensionar a sua malha, utilizar esses 20 mil amperes não é adequado, porque ele dificilmente vai existir, e dificilmente alguém, quando existir um curto-circuito tão complexo quanto esse, vai estar tocando no painel, entendeu? São muitas variáveis para que esse processo aconteça. É mais correto passar desse valor para baixo. Então, esse valor aqui, ele é de 920 amperes, é inferior àqueles 3,5 kA. Ou seja, aqueles 3,5 amperes é o valor que você deve utilizar. Mas qual é o tempo? Pronto. A CPE usa 0,5 por um bom motivo. Geralmente, vamos fazer de parques, ou um parque que eu estou ali na subestação 230, 34,5, ou 69, 34,5, a gente tem mais informações. Mas pensando em concessionária, não mudaria tanto. Como assim? O curto-circuito ele pode acontecer, como a gente falou, aqui ou aqui. Né? Se ele acontece aqui, rapidamente essa proteção vai abrir. Então, quando eu digo rapidamente, o tempo seria na casa de 0,1 segundos. Tá? Mas, não, a gente não vai pensar nessa melhor situação, a gente vai pensar aqui. Imagina um circuito um pouco antes do disjuntor de entrada, onde a única forma de ser extinto esse curto é através da abertura dessa proteção. Né? E aí aquele negócio. A concessionária, ela sempre tenta manter uma coordenação entre as duas proteções. Né? Quando você faz o estudo de proteção, você tenta manter lá o 0,3. Imagina que demorou, olha, eu vou ser bem restrito. Aqui demoraria 0,3 segundos para abrir um curto aqui. E aí veio o problema. O disjuntor não abriu. Isso acontece, isso não é nada do outro mundo. É difícil, mas acontece. E também pode ser que o relé tenha dado defeito. O TC tenha medida. Vários eventos podem fazer com que uma proteção não atue. E aí, geralmente nessas subestações de grande porte, você vai ter uma proteção chamada 50 BF, que é a chamada falha de disjuntor. E essa proteção, ela percebe a falha do disjuntor e, geralmente, ajustar entre 0,15 e 0,20 segundos, ela atua o disjuntor geral. Então, aqui aparece o 0,5. É quando a gente imagina que vai haver uma falta monofásica de resistência de contato e malha igual a 0 na entrada da subestação e que e pelo menos um elemento de proteção vai falhar. Então, a gente garante aí no jargão do sistema o N-1. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria explicar de como fazer o projeto de uma malha, tá? E, lembrando, o que a gente pode pensar disso? A malha, ela depende de vários fatores para ser considerada adequada, certo? Você deve sempre pensar na resistência, na tensão de passo e na tensão de torque.
independe se você está fazendo de uma fotovoltaica ou você está fazendo de uma eólica. Cada um vai ter uma diferençazinha, mas o conceito é o mesmo. E também, na hora de usar a corrente de curto-circuito e o tempo de proteção, sejam mais criteriosos, tanto para atender a fazer uma malha, né, que garanta esse desempenho, como também não necessitar de um sobredimensionamento, tá? Não adianta você fazer uma malha muito boa, porque isso não vai te trazer tanto resultado assim. Então, é isso, pessoal. Agradeço. Muito obrigada, Daniel. Achei excelente a apresentação. Então, agora vamos começar as discussões, né? Temos uma pergunta aqui do Felipe Fernandes para o professor Gustavo. Professor, no caso de usinas fotovoltaicas, eu gostaria de saber se o SPDA deve ser instalado apenas sobre as malhas de aterramento ou em cada string. No caso da pergunta dele, ele está se referindo ao SPDA, que aí, pelo que a gente apresentou, seriam os elementos de captação da descarga atmosférica externa, né? Então, assim, pelo que ele perguntou, né? Já pegando embasamento normativo. Então, caso seja necessário pela análise de risco no parque como um todo, né? Tanto para proteção das mesas com as placas, quanto da parte da subestação, eletrocentro, etc. Agora, com relação à implantação de MPS, tudo vai depender das distâncias envolvidas, né? Normalmente se utiliza as MPS com DPS próximo das placas e também na entrada do inversor ou saída do inversor, e por sua vez, dependendo da distância para a subestação elevadora, também vai ser utilizado nos quadros próximos do transformador elevador. Sim. Professor, a minha pergunta é, se o DPS tipo 1, quando tem uma descarga eu vou potencializar, deixa eu fazer. Eu tenho aqui os módulos e eles não estão obedecendo a distância de segurança em relação ao SPDA. Então, eu vou usar um DPS tipo 1, conforme o senhor falou. Não seria o caso de eu utilizar sempre um DPS tipo 1, já que ele vai oferecer uma descarga, vai oferecer uma proteção mais rápida? Em qualquer caso. Então, o DPS tipo 1, normalmente ele é mais caro, né? Porque ele tem uma capacidade de absorção de energia de sobretensão maior. Então, por exemplo, ele suporta uma forma de onda com característica 10/350 microsegundos, né? Então, não seria necessário toda a vida utilizar um tipo 1, um classe 1, aliás. Vai depender da análise caso a caso. Mas que ele pode ser utilizado, pode sim, né? Pode, né? Certo. Daniel, sobre o aterramento. É muito comum, principalmente em instalações residenciais, a gente encontrar unidades consumidoras sem sistema de aterramento. Nesse caso, eu devo construir uma malha de aterramento para o sistema fotovoltaico? Como eu faço para potencializar a estrutura com o aterramento da unidade consumidora que não existe? Eu posso negligenciar ou eu devo mandar que o cliente adeque a instalação elétrica dele? É melhor adequar. O aterramento, lembrando, se você não tiver um bom aterramento no seu módulo fotovoltaico, ele vai dar problema. Ele vai ficar desligando. Ele vai parar de gerar e vai te dar uma dor de cabeça que você vai jogar para o cara do módulo, o cara do módulo vai jogar para a concessionária e todo mundo vai jogar para todo mundo. Então, é mais interessante você fazer a receita completa, né? Você ter tanto a sua malha residencial e conectada a ela os inversores ou os seus módulos condutores. Eu ia fazer outra pergunta também. A própria estaca dos painéis fotovoltaicos em usinas no solo, eles facilitam o aterramento dos módulos, né? Digamos assim, eles contribuem com o aterramento dos módulos. Então,
esse aterramento da estaca, ele é considerado na hora de fazer o projeto da malha de aterramento ou não? A norma não prevê isso? Sim, sim. Isso não é normalizado, tá? Mas a gente pode fazer uma analogia às malhas de aerogeradores, né? Os aerogeradores são gigantescos, né? A base do aerogerador é formada de muito aço e ela é fundamental para manter as tensões de passe, toque e resistência do aero. Mas, às vezes, não é o suficiente. Então, se melhora, se faz uma melhoria nessa malha para atender às suas necessidades. Faria a mesma coisa com os módulos fotovoltaicos. Sim, você vai ter aquelas estacas ali, essas estacas vão estar ligadas na malha, tudo vai ajudar. Mas é só tomar um cuidado e saber como é que você vai modelar essa malha, da mesma forma quando se faz para o aerogerador, certo? E é fundamental que depois de feito o projeto, depois da implementação, haja depois o comissionamento. Ou seja, não adianta eu acreditar que está ali minha malha abaixo de 10 ohms se eu não for lá depois medir. E a medição, ela deve ser com uma certa frequência, tá? Porque esses equipamentos, eles se deterioram. Então, pode ser que você faça uma medição de malha de terra da sua usina hoje, dá ótimo, dá 1 ohms, mas daqui a 5 anos explode para 20. E, além disso, lembrando, né, todas as medições de malha de terra devem ser realizadas com a pior situação. E a pior situação? Terreno seco, o mais seco possível. Eu acredito que a norma fala até de 8 dias, né, 7 a 8 dias, do último dia que choveu até o dia da medição. Se você medir com solo 1, agora digo também outra coisa, se você fez a campanha de medição, porque já paguei, os caras estão lá, choveu, pô, mede aí. Aí você mede e deu resistência alta, cara, é melhor você marcar outra medição seca, acho que você vai ter um problemão de resistência de malha, e é bom você saber o número correto para depois redimensionar. Com certeza. O Paulo Wesley está fazendo uma pergunta para o professor Mamed. Professor Mamed, o senhor acha conveniente utilizar as resistências de contato disponibilizadas pela concessionária para o cálculo da corrente fase terra mínima, para os cálculos das malhas de aterramento? Não. O objetivo da corrente de fase terra mínima é fazer com que você entenda que a sua proteção tem que ser sensível àquela corrente mínima. Então, geralmente as concessionárias elas estipulam entre 50 e 100 ohms de resistência de malha. Você vai ver que a corrente vai cair bastante, né? Aqueles tais 3.500 ali, que naquele exemplo vão cair para, às vezes, até menos de 100 amperes, e ela vai te nortear para a proteção, para você ajustar o pick-up das suas proteções de 51N ou 50NS. Aí já é outra brincadeira. Então, essa corrente aí, ela é a mínima, como eu falou. Então, dificilmente ela vai existir, mas quando ela existir, a proteção tem que estar, né, atenta e sensível àquilo. O problema da malha de terra, quanto maior a corrente do circuito, maior vão ser as tensões de passe e torque. Então, a pior coisa que você vai ter é a corrente máxima. Então, você deve estar atento à corrente máxima. Eu falei da corrente máxima na baixa tensão, para tomar um cuidado. Olha, na baixa tensão, qualquer coisinha, 0,5 ohms, já faz com que aquela corrente de 20.000 amperes, que é quase impossível você conseguir modelar uma malha adequada para aquilo, vai cair para 900 e pouco, que é uma corrente até menor do que a média tensão. Isso é corriqueiro. Então, utilize o valor da corrente por circuito fase terra máximo dado pela concessionária. Esse é geralmente infalível. Uhum. A Valesca está fazendo aqui uma pergunta. Professor, se eu tiver 2 usinas no mesmo terreno, eu devo potencializar as 2 ou deixar independente? Eu vou potencializar. Quanto mais malhado, melhor. Isso é muito caro? Se elas estão um do lado da outra, só tenha cuidado da distância mínima entre cabos, né? Não botar um cabo de uma usina aqui, aí tem uma cerca, e bota outro cabo aqui a 70 centímetros. Distâncias muito pequenas entre 2 condutores de aterramento faz piorar, certo? A gente vai ter algumas impedâncias mútuas aí
que fazem com que isso, não, abaixo de 1 metro, meshes menores que 1,5 metro de distância entre os condutores, a gente não faz, não instala. Tenta outra forma de melhoramento aí, através de mudança de parte do terreno, né? Quando eu falo mudança da areia, tira ali um pouquinho daquela areia ruim, bota uma areia vermelha, usa outros equipamentos, outra betonita, quer dizer, você utilizar de alguns produtos químicos que fazem aumentar a área de absorção dos condutores e achos, mas não. Ok? Ok, então, acho que acabamos as perguntas, respondemos todos. O senhor tem alguma pergunta, doutor Joaquim? Não, só para elogiar o nível das apresentações que foram feitas, excelentes, são temas muito técnicos, mas com certeza, pela quantidade de perguntas, demonstrou interesse, pela quantidade de participantes. Então, a gente só tem a parabenizar e agradecer os dois palestrantes e a você pela condução, Isabela. Excelente Conexão Senai, mais uma vez. Obrigada, doutor Joaquim. Queria agradecer a presença de todos também, todos que assistiram até agora, e principalmente aos palestrantes que fizeram excelentes contribuições. Muito obrigada a todos pela disponibilidade, certo? Dizer que eu estou realmente muito satisfeita com a qualidade do webinar. Obrigado, pessoal. Até mais. Estamos aqui. Obrigado, Isabela, pelo convite mais uma vez. Obrigado, Joaquim. Valeu, Daniel, aí, pelas explicações também. Estamos à disposição. Obrigado. Obrigado. Muito bom.